Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E eu já quero pedir desculpa para vocês aqui logo no início do vídeo, porque eu tô bastante gripada, tô com a garganta bem ruim, então provavelmente a minha voz vai estar um pouco rouca, mas espero que isso não atrapalhe aí na experiência de vocês com o vídeo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rebecca Jane Guy tinha 24 anos na época do caso e vivia no condado de Isabella, em Michigan, nos Estados Unidos. A sua família era composta pelo seu pai, Thomas Guy, sua mãe, Sally Kelly, e outros 3 irmãos. A Rebecca morava em um parque de trailers com o seu filho de 3 anos. O relacionamento com o pai do bebê acabou não dando certo, mas eles mantinham uma amizade e uma boa convivência. Ela foi descrita como uma mulher muito amorosa, dedicada e feliz, também era muito inteligente e trabalhadora, se esforçava sempre ao máximo para dar uma vida confortável e também muito amor para o seu filho, com quem ela era extremamente apegada. Ela era formada em cosmetologia e também tinha um namorado chamado Aaron Quinn, com quem já vinha mantendo um relacionamento há alguns anos, e ele estava pretendendo, inclusive, pedir a Rebecca em casamento na noite de Halloween do ano 2012. A Sally, mãe da Rebecca, também morava nesse mesmo parque de trailers, porém em um outro trailer com o noivo dela, um homem de 55 anos chamado John Douglas White, e tanto a mãe quanto o John, que no caso era como se fosse ali um padrasto da Rebecca, ajudavam muito ela na criação do seu filho. Então sempre que ela precisava trabalhar por um período mais longo, precisava sair por algum motivo, eles sempre tomavam conta ali do pequenininho, porque eles moravam ali bem próximos um dos outros, né, no mesmo parque de trailers. Além disso, a Rebecca também tinha o costume de frequentar a igreja local junto com a sua mãe, onde o padrasto dela, o John, era pastor. Na manhã de 31 de outubro de 2012, como de costume, o John foi até o trailer da Rebecca para arrumar o filho dela e levar ele para a casa do pai. Como eu disse antes, era comum o John e também a mãe da Rebecca ajudarem ela com alguns cuidados com a criança, e isso incluía, às vezes, o John, principalmente, que era bastante apegado ao menino, ir lá pela manhã para ajudar a Rebecca nessa questão. Então ele foi até lá, arrumou o menino e levou ele para a casa do pai, imaginando que a Rebecca já tinha ido trabalhar, porque ela não estava em casa nesse momento. Porém, horas depois, a mãe dela recebeu uma ligação de colegas de trabalho dela. No telefone, os colegas se disseram preocupados e perguntaram se ela sabia onde a Rebecca estava, porque ela não tinha ido trabalhar e também não estava atendendo as ligações. A mãe dela, já então extremamente preocupada, também tentou entrar em contato com a Rebecca pelo telefone, mas não teve sucesso. Então ela contou ao John, o seu noivo, sobre isso, e rapidamente eles tomaram a decisão de acionar a polícia. A polícia então começou a investigar o caso. Eles descobriram que realmente a Rebecca não tinha ido trabalhar e ninguém tinha visto ela naquela manhã, mas rapidamente as suspeitas da polícia recaíram sobre o John, o pastor padrasto da Rebecca. Essas suspeitas surgiram porque rapidamente a polícia conseguiu descobrir que o John tinha um longo passado criminoso que envolvia homicídio e também tentativa de homicídio. Em 1981, com 22 anos, o John morava em Better Creek com a sua esposa quando cometeu o seu primeiro crime conhecido. Ele convidou uma vizinha chamada Teresa Etherton, de 17 anos, para ir até o porão de sua casa, dizendo que queria mostrar a ela uma pista de corrida que ele estava construindo lá. A Teresa inocentemente acompanhou o John até o porão e quando ela estava lá distraída, ele a golpeou cerca de 15 vezes com uma faca e depois a sufocou.
Surpreendentemente, a Teresa conseguiu fugir desses ataques do John e sobreviver, e também denunciou ele à polícia. Ela contou que enquanto o John a esfaqueava, ele dizia: "Você vai partir agora. Eu realmente sinto muito que você tenha que ir assim, mas você é apenas uma mulher." Depois de a Teresa denunciar o John à polícia, ele foi preso e confessou o crime, e então foi condenado a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio e também deveria fazer acompanhamento e aconselhamento psicológico. Porém, apenas 2 anos depois de ser preso, o John conseguiu um acordo com a justiça, onde ele ganhou a liberdade condicional em troca de garantir que faria tratamentos psiquiátricos, e então ele foi posto em liberdade com apenas 2 anos de prisão. Alguns anos depois, em 1994, o John ainda era casado com a mesma mulher com quem era casado quando cometeu o seu primeiro crime. Os dois já tinham 2 filhos juntos e estavam à espera do terceiro. Em seu trabalho, o John conheceu uma mulher de 26 anos chamada Vic Sue Wall, com quem passou a ter um caso extraconjugal. Certo dia, em julho de 1994, a Vic desapareceu misteriosamente e durante as investigações, segundo testemunhas, ela foi vista pela última vez entrando na caminhonete do John no meio da madrugada em um estacionamento de um supermercado. Apenas 2 meses depois, em setembro de 1994, o corpo da Vic foi encontrado nu e com um sutiã enrolado no pescoço em uma região de mata afastada. Após isso, o John acabou confessando que ele tinha tirado a vida da Vic porque os dois tinham aquele caso extraconjugal e ela tinha o ameaçado, dizendo que contaria sobre isso para a esposa dele. Ele disse que tudo tinha sido um acidente, que não teve a intenção de tirar a vida da Vic, mas mesmo assim ele foi condenado a um máximo de 15 anos de prisão. Depois desse segundo crime, finalmente a esposa do John acabou pedindo o divórcio. Durante o acompanhamento psicológico que ele fez enquanto estava na prisão, o John revelou a sua maior fantasia sexual: assassinar uma mulher e abusar de seu corpo sem vida. Ele ficou preso por 12 anos e, após fazer alguns testes psicológicos, os profissionais afirmaram que ele já estava bem e já poderia voltar a viver em sociedade, então ele foi liberado. Depois de solto, ele se mudou para aquele parque de trailers onde a Sally e a Rebecca também moravam. Ele passou então a frequentar a igreja local, onde ele acabou conhecendo a Sally. Os dois começaram um relacionamento, depois ficaram noivos, e também ele acabou conhecendo a Rebecca através dela, né? Depois de 2 anos então frequentando aquela igreja, ele se tornou um pastor de lá, e as pessoas sabiam que ele tinha esse passado criminoso, mas acreditavam que ele tinha se arrependido, tinha conhecido a palavra de Deus e que agora era um bom homem cristão, porque ele mesmo pregava sobre isso, né? Falava isso durante as suas pregações. Como eu disse antes, por conta de todo esse passado criminoso do John, a polícia acabou tendo ele como principal suspeito no desaparecimento da Rebecca, e então ele foi detido para interrogatório. No primeiro dia, mesmo com um interrogatório rigoroso que durou durante várias horas, o John não disse nada. Ele continuava sempre afirmando que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Rebecca, que não sabia o que tinha acontecido, que ele era um novo homem, um homem de Deus, e não dava nenhuma dica para a polícia do que poderia ter acontecido com a Rebecca. Porém, no segundo dia de interrogatório, finalmente ele cedeu, confessou o crime, disse que tinha tirado a vida da Rebecca e contou onde tinha deixado o corpo dela. Ele contou à polícia que 2 semanas antes do crime, ele voltou a ter fantasias muito fortes sobre necrofilia.
e principalmente envolvendo a Rebeca nessas fantasias. Na noite de 30 de outubro de 2012, então, ele passou a madrugada toda assistindo pornografia com necrofilia e também consumindo bebidas alcoólicas. E ali então ele decidiu que iria realizar o seu desejo mais obscuro. Já na manhã do dia 31, então, ele foi até o trailer da Rebeca. Ele era de costume, né, ele ir até lá todas as manhãs, como eu disse, para arrumar o filho dela, para levar para a escola ou levar para a casa do pai. Porém, naquela manhã, ele chegou bem mais cedo na casa da Rebeca. Mesmo estranhando, ela mesmo assim abriu a porta para ele, afinal de contas, era o seu padrasto, era o pastor da igreja, alguém com quem ela nunca tinha tido nenhum problema antes, então ela recebeu ele tranquilamente em sua casa. Ele e a Rebeca conversaram por alguns minutos enquanto ele tentava distrair ela, e quando finalmente ele percebeu um momento de oportunidade, ele pegou um martelo que tinha levado escondido consigo e golpeou a Rebeca na cabeça várias vezes até ela ficar inconsciente. Depois disso, ele também a estrangulou até finalmente ela perder a vida. Depois de a Rebeca já estar sem vida, ele então realizou o seu desejo mais obscuro que ele já vinha alimentando dentro de si por vários anos, que era cometer a necrofilia. Depois, ele então limpou toda a cena do crime, né? Limpou todas aquelas manchas de sangue que tinham ficado ali, colocou o corpo da Rebeca em sua caminhonete e levou para um lugar afastado, uma região de mata, onde abandonou. Depois, ele abandonou também o carro dela em um bar local para fazer com que os investigadores pensassem que ela tinha saído para se divertir aquela noite e teria sido sequestrada enquanto estava naquele bar. Então ele voltou para a casa dela, arrumou o filho dela normalmente, como em todas as manhãs, e levou ele para a casa do pai dele. Depois disso, ele voltou para casa e fingiu que nada tinha acontecido. Quando a Sally, a mãe da Rebeca, contou a ele sobre o desaparecimento da Rebeca, ele ainda pediu aos fiéis da igreja onde ele era pastor para que eles fizessem orações para que a Rebeca fosse encontrada logo. Ele mesmo fez várias orações ali, né, enquanto eles celebravam na igreja, fez correntes de orações pedindo a Deus para que a Rebeca fosse logo encontrada, como se ele não soubesse que na verdade ela já estava sem vida. Com a confissão do John, a polícia rapidamente encontrou o corpo da Rebeca no local onde ele tinha apontado e os exames forenses confirmaram a versão dele do crime, que a Rebeca realmente tinha recebido vários golpes na cabeça, a causa da morte tinha sido por enforcamento e também ela tinha sinais de agressão sexual. Sendo assim, então, o John foi preso para aguardar o seu julgamento. O julgamento do John começou em março de 2013 e nessa ocasião a Sally, mãe da Rebeca, deu uma declaração pedindo para que ele recebesse a maior pena possível. Estou aqui hoje para ser a voz da Rebeca, porque ela já não tem voz e a pessoa que não teve misericórdia dela está à mercê deste tribunal. Espero que ele também não receba misericórdia em sua condenação. O John, que estava sendo acusado pelo homicídio em segundo grau da Rebeca, acabou se declarando culpado e foi condenado a 56 anos de prisão, que era a pena máxima pelas leis do Michigan para uma pessoa que se declara culpado de homicídio. Porém, apenas 4 meses após a sua sentença, John Douglas White foi encontrado morto em sua cela na prisão após tirar a própria vida por meio de enforcamento. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.